O objetivo dessa primeira unidade é a gente começar a esclarecer o que é o blockchain e entender seus principais fundamentos. E eu gosto de começar essa explicação através de um exemplo muito simples, bem simplificado, fazendo uma analogia. Blockchain pode ser entendido como uma estrutura de dados que assegura que os registros são imutáveis. Então, para a gente entender um pouquinho esse conceito, vale a pena a gente dividir, né? O que eu quero dizer com imutável e o que eu quero dizer com estrutura de dados. Estrutura de dados, na ciência da computação, é um termo bastante comum. E ele está tentando dizer como a gente organiza e como a gente manipula dados. Mas para a gente não entrar muito em um tema técnico da ciência da computação, vamos trazer duas coisas que todo mundo conhece do nosso dia a dia. Fila de banco. Fila de banco é uma estrutura de dados. O que ela tenta assegurar para a gente? Que a gente vai sempre atender a pessoa que está mais tempo esperando. Então ela foi pensada para que a pessoa que chegue entre no final e a pessoa que vai ser atendida seja atendida no início da fila. E assim você garante que essa organização aprimora e assegura o atendimento sempre da pessoa que está esperando há mais tempo. Esse é um exemplo. A gente pode citar outro. Álbum de figurinha, muito comum, ainda mais em época de Copa do Mundo. O álbum de figurinha, a gente pode procurar uma figurinha que alguém quer saber se a gente tem repetida, olhando uma por uma. Ou a gente pode fazer uma estrutura de dados mais organizada. Por exemplo, separando as figurinhas por dezena. Então, se eu tiver ali as figurinhas separadas por dezena, eu não preciso procurar todas as figurinhas que eu tenho repetida. Eu posso identificar primeiro a dezena e dentro dessa dezena identificar se eu tenho aquela figurinha repetida que eu estou procurando. Então, eu ganho eficiência na busca por aquela figurinha repetida que eu estou procurando. São dois exemplos muito simples para a gente tentar desmistificar o que é a estrutura de dados. E o blockchain, em sua essência, ele é uma estrutura de dados, uma forma de você armazenar dados. Ela não foi feita para garantir a melhor busca ou para garantir o atendimento, a prioridade de quem está esperando há mais tempo. Pelo contrário, ela foi, eu diria que numa questão essencial, uma das primeiras características dela é garantir a imutabilidade. E aí entramos no segundo termo dessa frase para a gente esclarecer. Imutabilidade significa que uma vez que eu grave aquela informação, que eu registre aquela informação, ninguém pode ir lá alterar aquela informação gravada. É como se eu estivesse ali eternizando aquela informação. O fato de eu gravar uma informação não significa que depois eu posso gravar outra informação mais atualizada que aquela. Mas o ponto importante é que a informação anterior, ela não está perdida, ela vai permanecer eternamente ali gravada. Ou seja, essa estrutura de dados, o blockchain, ela assegura para a gente que o que eu gravar ali, ele está imutável. Mas por que ela segura? Vamos começar a entender um pouquinho melhor, por isso que eu gosto de começar por esse ponto. E ela segura porque, em primeiro lugar, ela distribui o poder sobre esse dado. O que é distribuir o poder? Eu não tenho, na verdade, uma única pessoa, uma única máquina, um único conjunto de máquinas que guarda a informação sobre aquele dado. Esse dado ele é copiado e várias cópias dele são distribuídas, espalhadas para pessoas diferentes. E aí vamos entender um pouquinho mais esse conceito de distribuir, né? Distribuído. E essa figura aqui ajuda muito, porque ela vai trazer 3 exemplos de formas de organizar essa informação. O primeiro exemplo, muito comum quando a gente pensa numa conta bancária, você tem lá o teu banco, né? O teu banco é o ente central, é a estrutura central que você confia informação sobre a sua conta corrente. Então você manipula, você manda informação para o banco, mas de fato quem está guardando aquela informação é o banco. Se ele estiver guardando de forma correta, perfeito, não teremos problema. Se um belo dia você acordar e seu extrato bancário estiver modificado, temos um problema em que você passa a ter que confiar que aquele banco que você depositou o seu dinheiro vai corrigir aquela informação. Passa a ser uma relação de confiança de aquela entidade central, ela é fiel, ela é correta e ela vai gerir de forma adequada aquele seu recurso, no caso de um banco, de uma conta corrente. Perfeito, esse é um modelo e aí você tem a centralização de poder naquele banco que você confiou para gerir o seu dinheiro, para guardar o seu dinheiro. Numa estrutura diferente, e aí eu vou citar um exemplo também bastante conhecido de todos, cartórios. A gente usa o cartório aqui no Brasil para ser uma estrutura semi-centralizada. Ela é distribuída porque você não tem, na verdade, um único cartório. As informações estão ali em vários cartórios, mas se você olhar esses cartórios, eles se comunicam entre si para gerar essa rede de informações. Então você tem ali as pessoas indo em um determinado cartório mais próximo da sua residência para colocar uma informação, para validar uma informação, e esses cartórios se conectam de forma entre eles para poder gerir e reger essas informações depositadas de forma coordenada. Mais uma vez, se um determinado cartório pega fogo ou deixa de existir, talvez aquela tua informação esteja perdida para sempre. Ela não tem cópias necessariamente em todos os lugares. Quando a gente fala do blockchain, a gente está indo para a terceira figura que está ali, que é exatamente a ideia de você distribuir a informação. A informação ela não está numa entidade central,
nem ela está em parte dela em uma entidade central para aquele subconjunto. Ela está totalmente copiada e disponível para qualquer um que faz parte dessa teia, dessa rede. Então, cada ponto ali tem uma cópia, como se fosse, citando o primeiro exemplo, da sua conta bancária. Então, se um deles perder esse dado, você ainda tem cópia em todos os outros. Se algum deles alterar esse dado não vai bater com todas as outras cópias. E aí você cria uma relação de confiança, não porque você confia num determinado ponto daquela rede, num determinado nó, como a gente chama muito, ou um determinado computador, ou determinada pessoa, empresa, não importa quem é essa entidade, aí vamos usar esse termo genérico de entidade. Você não confia naquela informação por causa de uma dessas entidades. Você confia nessa informação porque, como ela está distribuída, você alterar essa informação em todos esses lugares seria muito custoso. Até por isso, é muito comum, e a gente vai cada vez mais ver esse tema ganhando força, a gente não tem mais usado a expressão blockchain só. A gente tem chamado de uma forma mais ampla a ideia de tecnologias de registros distribuídos, ou DLTs, como está se popularizando. É como se fosse um nível maior do blockchain, que não vai, na verdade, implementar todos os detalhes que eu vou entrar na sequência para vocês, mas que vai manter esse primeiro princípio de distribuir a informação. Se eu distribuo essa informação e ela tem várias cópias, eu consigo assegurar que eu estou tirando o poder de uma única entidade sobre aquela informação, eu estou pulverizando essa informação e aí conseguindo, através de uma série de coisas que eu vou detalhar, criar confiança e criar a imutabilidade. Não porque você está confiando numa pessoa, mas porque a tecnologia ela tem as regras, essa estrutura de dados funciona de tal forma que essa imutabilidade é assegurada. Para a gente entrar um pouquinho mais em detalhes, a gente tem vários conceitos que fazem essa mecânica funcionar. Ela não é simplesmente, entra no final da fila ou sai no início da fila. Ela tem uma complexidade muito maior, por isso a beleza e a disrupção que ela pode causar. Mas ela não usa assim, tecnologias ou inovações que foram feitas para o contexto ou do Bitcoin ou do próprio blockchain. A gente vai falar de Bitcoin daqui a pouco, mas elas não foram inventadas para esse contexto. Na verdade, são temas que estão sendo pesquisados há muito tempo na área de ciência da computação. E aí eu vou citar alguns. Assinatura. Então, a assinatura para garantir que aquela informação sou eu que estou colocando, que eu que tenho o direito de colocar aquela assinatura, e aí, simplificando esse conceito, né, imagina um sistema de login e senha, né, eu tenho o login, tenho a senha, logo eu posso operar em nome daquele usuário. Então, isso é um conceito que existe com um grau de criptografia cada vez mais rebuscado, mas ele existe há muito tempo, e é um dos princípios que a gente tem ali por trás, um dos fundamentos do blockchain. Além disso, se eu estou querendo garantir a imutabilidade das informações, eu não preciso, na verdade, ficar checando e olhando vírgula por vírgula da informação em si. Então, imagina, documentos, textos, a gente olhar a informação como um todo, isso tem um custo computacional muito alto. Mas a gente tem na área de ciência da computação estratégias para que a gente possa garantir, com uma excelente precisão, de que um dado é igual a outro, sem necessariamente eu comparar cada vírgula do dado. Eu posso fazer uma conta que é muito conhecida como hash, função de hash, né? E aí você gera um hash dessa função. Se eu aplico uma função de hash num determinado conjunto de textos, por exemplo, eu vou gerar um identificador, que é o chamado hash, e esse identificador vai representar de forma única aquele conjunto de dados. Então, se eu pegar dois dados, gerar essa função de hash e comparar o resultado dela, se o resultado for igual, significa que aqueles dados são iguais. Então, eu garanto que não houve alteração nenhuma nessas informações. Esse é um conceito usado para gerar eficiência, para gerar otimização aí de recursos dentro do conceito de blockchain. E, mais uma vez, não foi inventado para o blockchain ou para o Bitcoin. É um campo de estudo muito mais antigo dentro da área de ciência da computação. E aí a gente começa a entrar a termos que não são necessariamente inovações, e aí uma curiosidade, né? A ideia de blockchain, né? O próprio nome blockchain, ele vem da ideia de que eu tenho blocos em cadeia, ou blocos encadeados, para ficar mais claro para todos. Então, o que são os blocos encadeados? Eu tenho as informações ou as transações, se a gente quiser chamar dessa forma, que eu estou ali colocando nesse blockchain, nessa estrutura de dados, e à medida que eu vou colocando um conjunto, ele vai sendo agrupado em blocos. Então, por isso o nome blocos. Eu agrupo um conjunto de informações, um conjunto de transações, se a gente quiser chamar assim, em blocos. Uma vez eu criei um bloco, esse bloco ele tem um conjunto, uma assinatura única, um identificador único das suas informações. Essa identificação única, ela é usada no bloco subsequente. Ou seja, o próximo bloco que eu for criar, ele vai guardar aquela unicidade do meu bloco anterior. E assim sucessivamente. Então eu tenho sempre o meu bloco guardando uma informação do meu bloco anterior, que por sua vez, o próximo guarda a informação desse. Dessa forma, eu tenho uma cadeia de identificadores únicos por si só, mapeando toda essa cadeia. Se eu fizer uma alteração em qualquer dado lá no início desse conjunto de blocos,
eu não vou conseguir bater essa verificação em todos os blocos. Então eu tenho uma forma de garantir a consistência da cadeia como um todo e, mais uma vez, não permitir que haja qualquer alteração naquele registro. Então essa estrutura de dado, ela usa dessa inteligência de você usar essa função de hash para identificar um bloco e guardar essa identificação do bloco no próximo bloco, que por sua vez, quando gera o identificador, considera a identificação do bloco anterior, para gerar essa cadeia. E essa forma de organizar os dados torna muito complexo você fazer qualquer alteração, porque qualquer alteração daria para a gente perceber rapidamente que essa consistência da cadeia ela não foi mantida, e aí você saberia que dentro daquele monte de cópia, alguém fez alteração naquela cópia e você desconsideraria, você saberia que aquela entidade lá que guardou aquela uma das milhões de cópias distribuídas, ela não está guardando uma cópia fidedigna, porque aquela cópia ela não é consistente. Da mesma forma, como é que eu faço para guardar novos blocos? Né? Como é que eu faço para crescer essa cadeia? Eu preciso ter algum combinado, e aí é o termo que a gente usa técnico para isso, algum consenso. Como é que eu gero consenso de que aquele bloco é o bloco que tem que entrar? E aí tem todas ideias por trás de como gerar esse consenso, que inicialmente proposto de uma forma que pode evoluir. Então a forma de como usar essa cadeia, se vai usar efetivamente a ideia de cadeia, como é que você vai gerar o consenso, a gente não vai entrar nos detalhes aqui nesse curso introdutório, mas o interessante é que você pode ir variando essas mecânicas para gerar soluções ou implementações de blockchain mais eficientes para cada um dos contextos que você queira aplicar. E aí, sem entrar muito mais em detalhes sobre blockchain, e aí ficando nessa representação simplista, né, é uma ideia de como eu estruturar as informações para que eu assegure que ela é imutável. O que isso permite? Isso permite a gente descentralizar esse poder. E ao descentralizar o poder, eu gero uma nova realidade para as relações. E aí eu gosto muito dessa frase que diz: o blockchain vai adicionar confiança em ambiente de desconfiança. Porque se eu não preciso necessariamente confiar nessas entidades que estão ali todas, eu preciso confiar na tecnologia e, sem dúvida nenhuma, ter uma rede densa o suficiente para que esse consenso funcione, e aí não vamos entrar nesse detalhe ainda, mas, de fato, eu não preciso confiar em você se eu estou colocando a informação ali. Eu basta confiar na tecnologia. A tecnologia assegura que aquela informação depositada ela não vai ser alterada, independente se você colocou a informação, se eu coloquei a informação, quem desenvolveu aquela aplicação. A tecnologia ela funciona com base nessas regras definidas, nessa forma de funcionamento, e isso gera uma nova realidade de como a gente se relacionar. E muitos pesquisadores têm nomeado essa nova realidade como quase uma nova geração da internet. Não mais uma internet em que eu vou estar preparado e otimizado para fazer cópias das informações. Como a gente tem visto, a internet hoje ela é uma grande forma de disseminar informação com muita eficiência. Mas a gente vai ter uma nova internet, uma internet capaz de guardar valores, de transacionar valores. Por que valores? Porque se eu tenho uma capacidade de guardar essa informação e garantir que ela não é alterada e ter todo o histórico de tudo que aconteceu, eu posso fazer um grande livro, registro de todas as transações que estão acontecendo de qualquer coisa. Pode ser, no caso aí de moedas eletrônicas, como a gente vai decupar um pouquinho mais na sequência, pode ser de registros de propriedade de marcas, pode ser de registro de propriedade de imóveis. Você pode registrar e guardar essa informação sobre qualquer coisa que você enxergue valor. E você tem uma tecnologia que tira a necessidade de você confiar em com quem você está transacionando e você passa a confiar nessa tecnologia. A tecnologia é robusta o suficiente para assegurar que aquela informação, uma vez que você colocou, ela não vai poder ser alterada. Então você tem ali uma internet que você passa a ter registros de informações imutáveis e assim a transação de valores numa nova realidade, criando oportunidades de utilização disso em diversos cenários, que vocês vão com certeza ser instigados ao longo desse curso a pensar esses cenários. E a ideia dessa unidade era desmistificar. Então se a gente for olhar de uma forma muito simplista e o começo da história, é que o blockchain é uma forma de organizar esses dados que vai assegurar para a gente que eles não podem ser alterados.